Welcome back. Sejam bem-vindos de volta. Okay, so tonight we're going to be talking about something special again. Então hoje a gente quer fazer uma coisa especial de novo. We're going to be talking about what it means to be missional. A gente vai falar sobre o que significa ser missional. Okay, and this is an idea that's really important for us as a church. É uma ideia bem importante pra gente como igreja. So we're going to see a bunch of verses, random verses from all over. Então a gente vai ver um monte de versículos aleatórios de todos os lugares. And we're going to try and put this together and form a line of logic. E a gente vai tentar juntá-los para fazer uma linha de lógica. Okay, so let's get started, okay? Então vamos começar, tá? Okay, turn with me to Isaiah 48. Então, Isaías 48, Verse 16. versículo 18. Aproximem-se de mim e escutem isso. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. E agora o soberano Senhor me enviou com seu espírito. This is a really interesting passage Essa é uma passagem bem interessante, because this is God talking. porque é Deus falando. But then he says that he is sent. Mas aí ele fala que ele é enviado. And it says the Lord God sent him and God's Spirit. E ele fala que ele está enviando o Espírito. So who and God's Spirit? E Deus o Espírito. Is that what you said? Yeah. Okay, let's go. Who's he talking about? Então, de quem que ele está falando? This is a picture of the Holy Trinity Essa é uma imagem da Trindade in the Old Testament. no Velho Testamento. So you have God the Father, you have the Holy Spirit, Então, você tem Deus o Pai, você tem o Espírito Santo, and they're sending out Jesus. e eles estão enviando Jesus. Okay? And what are they sending him to? E para que eles estão enviando ele? Well, they're going to send him to earth. Então, eles estão mandando ele para a Terra. And he's got a plan for this visit. E ele tem um plano para essa visita. And what we're going to say here tonight, we're going to talk about he has a mission. E a gente vai ver aqui que essa noite que ele tinha uma missão. Okay, now look with me in Luke chapter 4, Então, olha comigo em Lucas capítulo 4. verses 18 to 21. Do versículo 18 ao 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Okay, so Jesus goes to the synagogue, Então, Jesus vai para a sinagoga. and they asked him if he wanted to read something. E aí eles perguntam se ele quer ler alguma coisa. And so he opens up to this passage. This is Isaiah 61. Então ele abre essa passagem de Isaías 61. Okay, and then he reads this passage. E aí ele lê essa And he passagem. talks about how the Lord has sent him. E aí ele fala sobre como o Senhor o enviou. And then it says what he sent him to do. E aí ele fala para que o Senhor o enviou. To preach the good tidings to the poor. Para pregar as boas novas aos pobres. He said to heal the brokenhearted. Okay. Read this Para proclamar liberdade aos presos. one. Okay. And to open up the prisons to those who are bound. Para liberar os oprimidos. And proclaim the acceptable year of the Lord. E proclamar o ano da graça do Senhor. And then he sits down. E aí ele se senta. And everyone's looking at him. E aí tá todo mundo olhando para And ele. he says, oh, by the way, today this is fulfilled in your presence. E ele fala: a propósito, hoje foi cumprido isso na presença de vocês. What is he saying? Do que ele tá falando? This passage is about me. Essa passagem é sobre mim. This is a messianic passage, Essa é uma passagem messiânica. and I'm here. E eu tô aqui. I'm the Messiah. Eu sou o Messias. God sent me here, Deus me enviou aqui. and he's given me a mission to carry out. E ele tá me dando uma missão para cumprir. And it's all about ministering to these different people. E é tudo sobre ministrar para essas pessoas diferentes. And when we go through these things, this is exactly what Jesus did when he was here on earth. E quando a gente vê sobre isso, é exatamente o que Jesus fez quando ele estava aqui na Terra. Jesus preached good tidings to the poor. Jesus pregou boas novas aos pobres. He proclaimed liberty to the captives. Ele
pregou liberdade aos presos. He opened up the prisons to those who were bound. Ele libertou os oprimidos. And he proclaimed the acceptable year of the Lord. E ele proclamou o ano da graça do Senhor. The whole purpose in him coming was to come and do these things. Todo o propósito dele vir era vir e cumprir essas coisas. And through his death and resurrection, E através de sua morte e ressurreição, set these people free. libertar essas pessoas. You see, prior to us coming to Christ, Então, primeiramente, antes da gente ir a Cristo, we are slaves to our sin. nós éramos escravos do nosso pecado. It means sin had mastery over us. Significa que o pecado ele tinha um domínio sobre nós. And so Jesus had to come and set us free. Então Jesus veio e nos libertou. He came and preached the good news of the kingdom of God to all the people. Ele veio pregar as boas novas do reino de Deus para todas as pessoas. He came to heal people, Ele veio para curar set them pessoas, free from their addictions, libertar as pessoas de seus vícios, free people from all their problems, libertar as pessoas de todos os seus problemas and to proclaim the acceptable year of the Lord, e proclamar o ano da graça do Senhor, which was his coming, que era a sua vinda, which was him proclaiming that, listen, I'm the Messiah and through me you can have forgiveness of sins. que era ele proclamando: ei, eu sou o Messias, através de mim vocês têm perdão dos pecados. This is the mission of Jesus. Essa é a missão de Jesus. And that's why he says, today this is fulfilled in your hearing. E é por isso que hoje ele fala: hoje está sendo cumprida a Escritura. Okay? He's saying that I'm here to do these things. Ele fala: eu tô aqui para fazer essas coisas. Or in other words, Ou em outras palavras, this is my mission. essa é a minha missão. Okay? He has a very, very clear mission that God sent him on. Ele tem uma visão muito clara da qual Deus o enviou. Okay, now how does this pertain to us? Então, como que isso é aplicado a nós? Well, we mentioned the forgiveness of sins, Bom, a gente mencionou o perdão dos pecados, breaking some of our problems. quebrar alguns dos nossos problemas. Okay, but then it starts to get more personal for us who are Christians. Mas é aí que começa a ficar um pouco mais pessoal para nós que somos cristãos. Look with me in John 17, Olha comigo ali em João 17, verses 18 through 20. dos versículos 18 ao 20. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. So here, Jesus is praying to the Father. Então aqui Jesus está orando ao Pai. And as he goes through, he starts to pray certain things for his disciples. E conforme ele vai pregando algumas coisas aos seus discípulos. He asks God to sanctify them, Ele fala para que Deus os santifique, to keep them as they're in the world. para que eles também sejam, para manter eles do mundo. Okay? And then he says, as you sent me, I'm sending them. E aí ele fala, como você me enviou, eu estou enviando eles. Okay? And this is where things get really real for us. E é aí que as coisas começam a ficar bem reais pra gente. What is he sending them to do? O que Deus está enviando eles para fazer? He's sending them to do the same things that he was coming to do in Isaiah 61. Ele está enviando para fazer a mesma coisa que ele foi enviado em Isaías 61. He says, go on out and preach the kingdom of God to everyone. Que é sair e pregar o evangelho para todas as pessoas. So he's sending them on the same mission. Então ele está enviando eles na mesma missão. And then as he moves down through this prayer, E aí conforme ele vai dentro dessa oração, he says, I don't pray for these only, ele fala, eu não oro apenas por eles. but also for those who would believe through their word. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Who's that? Quem são estes? That's us. Esses somos nós. We believed through the message that these guys gave us. Nós cremos através da mensagem que esses caras deram. Peter was writing epistles so that we could learn. Pedro estava escrevendo epístolas para que a gente pudesse aprender. Matthew and John were there. They were eyewitnesses of what happened. Mateus e João estavam lá, eles eram testemunhas do que aconteceu. All these apostles are writing things. Todos esses apóstolos estão escrevendo coisas. And then, of course, you had Paul, who was converted afterwards. E claro, Paulo, que foi convertido depois. And they're sharing the message of the gospel with us. E eles estão compartilhando a mensagem do evangelho com a gente. And so Jesus prays for his disciples at that time. He prays for his disciples. Então, Jesus ora pelos seus discípulos naquele tempo, But then he also prays for us and every Christian who's come afterwards. mas ele também ora por nós e por todos os cristãos que vêm depois disso. But what does that mean? Mas o que isso significa? That means that as he sent his apostles, his disciples out, Isso significa que conforme ele manda os seus apóstolos, he's also sending us. ele também está mandando a gente. He wasn't like, well, I'm going to send them, but the rest of the people don't worry about. Ele estava falando, eu estou mandando eles, mas o resto das pessoas não importa. No, he says, listen,
listen, I'm going to send them and I'm going to pray also for the people who are going to believe because they're going to be sent as well. Não, ele fala, eu tô mandando eles e também tô orando para aquelas pessoas que vão orar, que vão crer através deles. Okay, now he does this again in John chapter 20. E ele faz isso de novo em João 20. John 20, 21 and 22. João 20, versículos 21 e 22. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Okay, so again, you have this thing, as the Father sent Jesus, he is sending his disciples. Então, novamente tem essa questão que conforme o Pai me enviou, ele envia, o Pai o enviou, ele envia os discípulos. He's calling them into his mission. Ele chama eles para a missão dele. Okay, and then what does he do? E aí o que ele faz? Then he gives them the Holy Spirit. Aí ele dá a eles o Espírito Santo. Up until this point, these guys don't have the Holy Spirit. Até esse ponto, esses caras não tinham o Espírito Santo. They weren't really saved. Eles não eram verdadeiramente salvos. In fact, through most of Jesus' ministry, he hadn't yet died. Na verdade, como o ministério dele ele não tinha morrido ainda, And so they couldn't believe in the resurrected Christ yet. então eles ainda não podiam crer no Jesus ressurreto. At this point, now he's risen. At this point, he's now risen. Risen. He rose. Nesse ponto ele não tinha sido ressurreto ainda. No, now he has. Agora ele já tinha. Okay, so now he rose from the dead. Agora ele ressurgiu dos mortos. Now they're seeing the risen Christ. Eles estão vendo Jesus ressurreto. And now they can put their faith in him and believe. E agora eles podem pôr a fé nele e crer. Even though their faith wasn't perfect, Mesmo que a fé deles não fosse perfeita, they still believed. eles ainda criam. Remember what Jesus said? He said, you only need a mustard seed of faith. Ele falava, lembra o que ele falava aqui? Só precisa de uma sementinha de mostarda de fé. They had that. E eles tinham isso. But now they need the Holy Spirit. Mas agora eles têm o Espírito Santo. And so Jesus comes, he breathes on them, and he says, receive the Holy Spirit. E agora Jesus vem e sopra sobre eles e fala, recebam o Espírito Santo. For us, it's a little bit different. Para nós é um pouco diferente, Because Jesus has already ascended up into heaven. porque Jesus já subiu aos céus. So the moment that we believe, we receive the Holy Spirit to dwell inside of us. Então, no momento que a gente crê, a gente recebe o Espírito Santo para residir na gente. But these guys were a little bit of an exception. Mas esses caras foram uma exceção. Okay, but this is really important, this connection between these two verses. Isso é bem importante, essa conexão entre esses dois versículos. Jesus calls them into his mission. Jesus chama eles para sua missão. And then empowers them with the Holy Spirit to carry that out. E daí dá poder para eles levarem o Espírito Santo e cumpri-la. Okay, carrying out the mission of God without the Holy Spirit is impossible. Então, realizar a missão de Deus sem o Espírito Santo é impossível. So this is very important that he comes in and gives them the Holy Spirit right after he says, I'm sending you. Então, isso é bem importante que ele dê o Espírito Santo logo depois que ele fala, eu estou enviando vocês. Okay, now, what is the exact mission that he's calling them to do? Então, qual que é a verdadeira missão que eles estão sendo chamados? Okay, well, this is part of the Great Commission. Então, isso é parte da grande comissão. Look with me in Matthew 28, Olha comigo em Mateus 28, verses 19 through 20. dos versículos 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. So here he gives the clear message of what the Great Commission is. Então aqui ele dá uma mensagem clara do que é a grande comissão. He calls us to make disciples. Ele chama eles para fazer discípulos. Okay, now this is the main verb in the sentence. Então esse é o verbo principal na sentença. This is a command from Jesus. Esse é o mandamento de Jesus. Okay, he says, make disciples. Ele fala, façam discípulos. The other parts are connected to this main verb. As outras partes estão conectadas com esse verbo principal. So he says, go. Então ele fala, vá, He vão. says to baptize. Ele fala para batizar, He says to teach them. fala para ensiná-los. But the main thing is make disciples. Mas o ponto principal é façam discípulos. This is the mission of God. Essa é a missão de Deus. This is the mission that he's given to us as his church. Essa é a missão que foi dada a nós como sua igreja. Okay? Also, he talks about this in Mark 16, Ele também fala sobre isso em Marcos 16, verse 15. versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
So he says, go on out and preach to all creatures. Então ele fala, vão e preguem para todas as pessoas. Okay? So we are called to be part of this process of preaching the gospel to the whole world. Então nós somos chamados para fazer parte desse processo, que é levar o evangelho para o mundo todo. And then you have Acts chapter 1 verse 8. E aí você tem Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Okay, so he says for them to wait in Jerusalem until the baptism of the Holy Spirit comes. Ele fala para eles esperarem em Jerusalém até que o batismo do Espírito Santo venha. The Holy Spirit will come upon them. O Espírito Santo vai vir sobre And it eles. says they will receive power. E aí fala que eles vão receber poder. Power for what? Poder do quê? Power to carry out his mission. Poder para completar a sua missão. Power to serve. Poder para servir. Power to do whatever it is that is the details of God's mission. Poder para fazer qualquer que sejam os detalhes da missão de Deus. And then it says that they will be his witnesses all throughout the world. E aí fala que eles vão ser suas testemunhas por toda a terra. He says in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and then the ends of the earth. Ele fala em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Okay, so Jerusalem is the center of Judaism, right? Então, Jerusalém é o centro do judaísmo, certo? But then he says all Judea, which is the region around it, E daí ele fala de toda a Judéia, que é a região em volta, and then Samaria, which is the area in the north. e a Samaria, que é a região no norte. So he says not just in Jerusalem, but everywhere here in Israel. Ele fala não só em Jerusalém, mas todo lugar em Jerusalém. And then he says, Israel. and to the ends of the earth. E ele fala e nos confins da terra. Okay, that's us. Somos nós. Okay, Brazil, right? O Brasil. We're the other side of the ocean. A gente está do outro lado do oceano. They didn't even know that we existed back then. Naquela época eles nem sabiam que a gente existia. Okay, but the gospel would eventually come across like it has. Mas o evangelho eventualmente viria até aqui como veio. So this idea of being a witness, Então essa ideia de ser uma testemunha it's saying that they've seen the power of God. quer dizer que eles viram o poder de Deus. They know about what Jesus did in his death and resurrection. Eles sabem o que Jesus fez na sua morte e ressurreição. And they're testifying about that. E eles estão testemunhando sobre isso. Okay, so this is really similar to what we saw in Mark chapter 16, right? Então isso é bem similar ao que a gente viu em Marcos 16, né? So, put all this stuff together. Então, juntando tudo isso, We have a call to be his witnesses. a gente tem um chamado para ser sua testemunha. To testify about the greatness of Jesus. Para testemunhar da grandeza de Jesus. And then through that we're preaching the gospel. E aí, através disso, a gente está pregando o evangelho. We want to draw people into his church. A gente quer atrair as pessoas à sua igreja. Because he's the one that invented the church, not us. Porque foi ele que inventou a igreja e não a gente. It's his plan, not ours. É um plano dele e não nosso. Yeah, we have to emphasize that because there's people like, I don't need to go to church to be a Christian. A gente tem que enfatizar isso porque tem gente que gosta de falar que não precisa de uma igreja para ser cristão. And then it's like, well, that's what Jesus told us to do, so you're going to be disobedient and a Christian? E aí, na verdade, é isso que Jesus mandou a gente fazer. Então, você vai ser um cristão desobediente? That doesn't make sense, right? E isso não faz sentido, né? Okay, so he says we bring them into the church, Então, ele fala, a gente traz eles para a igreja, we baptize them, a gente os batiza and we teach them to follow everything that Jesus commanded. e a gente ensina eles a seguir todos os mandamentos de Jesus. This is the mission of the church. Essa é a missão da igreja. This is the mission of God that he's given to the church. Essa é a missão que Deus deu para a igreja. Okay, so our job as Calvary Curitiba Então, o nosso trabalho como Calvary Curitiba is to go on out and do this, é sair e fazer isso. to make disciples. Fazer discípulos. We have to make disciples through all these different means, A gente tem que fazer discípulos por todos esses significados. depending on where the person is in their life. Dependendo de onde a pessoa está na sua vida. Some people we need to preach the gospel because they don't understand what Jesus did for them. Para algumas pessoas a gente tem que pregar o evangelho porque eles não sabem o que Jesus fez por elas. Some people they understand that, but that's it. Algumas pessoas entendem, mas é And isso. so we've got to bring them in and we've got to teach them the things that Jesus commanded. Então a gente tem que trazer eles e ensinar o que Jesus ensinou. So all of us have this role of bringing these different people into the body of Christ. Então todos nós temos esse papel de trazer pessoas diferentes do corpo de Cristo. And to meet them wherever they are at their needs. E encontrar eles onde quer que eles estejam em suas necessidades. Think like, this guy, not a Christian, I got to preach the gospel to him. Pense, esse cara ele não é cristão, eu preciso levar o evangelho para ele. This person,
they say they believe, but they don't understand what's going on in the Bible. Essa pessoa diz que crê, mas ele não entende o que está acontecendo na Bíblia. I need to teach this person. Eu preciso ensinar essa Okay? pessoa. You can identify where the person is at and see their need and meet that need. Você pode identificar onde a pessoa está e ver essa necessidade e ajudar nessa necessidade. Okay, so now there's a problem. Então agora tem um problema. Okay, look with me in Matthew chapter 9, Vai comigo em Mateus capítulo 9, verse 37 and 38. versículos 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Okay, so he says the harvest is plentiful. Então ele fala que a seara é grande. Okay, there's a lot of people that are needing to be harvested, brought into the kingdom of God. Muitas pessoas que precisam ser ceadas, trazidas para o reino de Deus. Okay, but he says the problem is there's very few laborers. Mas ele fala que o problema é que tem poucos trabalhadores. And that's true. E isso é verdade. There's a saying in the United States, I think it's the same here, Tem um ditado nos Estados Unidos, acho que é o mesmo aqui, that they say that 90% of the work in the church is done by 10% of the people. que eles falam que 90% do trabalho da igreja é feito por 10% das pessoas. There's just not enough people. Não tem pessoas o suficiente. And there's people who come and they don't do anything. E tem pessoas que vêm e não fazem nada. Okay, now I've already said this to our church, Eu já disse isso para nossa igreja, that we're doing a lot better than that. que a gente está muito melhor que isso. We're nowhere near that 90-10. A gente não está nessa margem de 90 a 10. We have almost everybody serving in our church in A some gente way. tem quase todo mundo na nossa igreja servindo de alguma forma. That's important. That's That's important. Isso é importante. And we want to continue to grow in that so that we have 100% service. E a gente quer continuar crescendo para que seja 100% de serviço. We want everybody doing something in the body of Christ. A gente quer todo mundo fazendo alguma coisa no corpo de Cristo. Okay? But while we're waiting for that to happen, Mas enquanto a gente espera para isso acontecer, he says that we are to pray to the Lord of the harvest ele fala que a gente tem que orar, pedir para o Senhor da seara to raise up more laborers. que envie trabalhadores. We need more laborers here. A gente precisa de mais trabalhadores aqui. Now, I think that those laborers we're not waiting for a missionary to come. Agora, eu acho que esses trabalhadores não é que a gente está esperando um missionário vir. I think it's here. Eu acho que já está aqui. We're waiting for disciples to be strengthened. A gente está esperando para que discípulos sejam Strengthened? fortalecidos In order that they could be on mission with Jesus para que eles possam estar na missão com Jesus and serve the church like they're supposed to. e sirvam a igreja como eles devem servir. Okay? This is why we do what we do at Calvary. Então é isso que a gente faz, como a gente faz aqui na We Calvary. teach the word. A gente ensina a palavra. Some people don't understand this. Algumas pessoas não entendem But isso. the word has power to do all sorts of things in our lives. Mas a palavra tem poder para fazer todo tipo de coisa na nossa vida. This is not just a Bible study. Não é só um estudo bíblico. Okay? This is a time that we can receive the word of God Esse é um tempo que a gente pode receber a palavra de Deus and we can allow it to sanctify us, e a gente pode permitir que ela nos santifique, to purify us, que ela nos purifique, to increase our discernment, aumente o nosso discernimento, to make us ready for every good work. que nos prepare para toda boa obra. Sometimes we're not ready because we have sin in our lives. Às vezes a gente não está pronto porque a gente tem pecado na nossa And vida. it says the word of God comes to correct us and to rebuke us. E aí fala que a palavra de Deus vem para nos corrigir e para nos exortar. Isso. Okay? And so this is really important. Então isso é bem importante. Some people come in, they say, well, I didn't learn anything in that study. Então algumas pessoas vêm e falam, ai, não aprendi nada naquele estudo. I've already hoje." heard that before. Já ouvi isso antes. Okay? You're not coming here to learn something new every week. Você não vem aqui para aprender uma coisa nova toda semana. Okay? This was a struggle that I had with some friends in college. Essa é uma luta que eu tinha com alguns colegas na faculdade. We were going to this group, A gente ia para esse grupo and some of the guys were like, "Yeah, it's just so simple. e algumas pessoas falavam, ah, isso é tão I want to learn simples. something new." Eu quero aprender algo novo. And they're not understanding the full power of the Word of God. E eles não estão entendendo o poder total da palavra de Deus. Yes, we want to learn something new. Sim, a gente quer aprender algo novo. That's great. Isso é demais. But you're not going to learn something new every week.
Você não vai aprender alguma coisa nova toda semana. But you could receive a correction, an exhortation, a word of encouragement every single week. Mas você pode receber uma correção, uma palavra de exortação e um encorajamento toda semana. And as that works in you, E conforme isso trabalha em você, then it begins to purify you and sanctify you and make you ready for the work of the kingdom. e aí começa a te purificar e santificar e te deixar pronto para o reino, para trabalhar no reino. That's why we try to get as much scripture as we can in the passage, in the sermons. É por isso que a gente tenta ter o máximo de escritura possível nos sermões. It's meat. É carne. Okay? It's the meat of the word. É a carne da And the palavra. meat is what sustains us. E a carne é o que nos sustenta. There's a lot of churches out here, they don't want to preach the word because they're afraid they're going to scare people away. Tem muita igreja que tem medo de pregar a palavra porque tem medo de espantar as pessoas. Well, if we teach this, then people aren't going to understand and they're not going to come back. Ah, se a gente pregar isso, as pessoas não vão entender e não vão voltar. No, that's not what's going to happen. Não, não é isso que vai What's acontecer. going to happen is you're going to teach a really simple sermon. O que vai acontecer é que você vai ensinar um sermão bem simples. You're not going to include hardly any scripture. Você não vai incluir escritura. And people are going to remain at a very simple faith for the rest of their lives. E as pessoas vão permanecer numa fé bem simples por toda a sua vida. Because instead of eating from the meat of the word, Porque em vez de ter a carne da palavra, they're going to drink milk. eles vão beber leite. Milk's great. Leite é ótimo. Okay? You can get some good nourishment from milk. Você pode ter uma nutrição boa do leite. But if you just have a diet of milk, Mas se você só beber leite, you'll never be you'll never grow into a mature adult, right? você nunca vai ser um adulto maduro. So this is really important that we get into the word and we allow this to transform us, Então isso é bem importante que na palavra a gente permita que ela nos transforme, to sanctify us, nos santifique and to prepare us for the good works that God has. e nos prepare para a boa obra que Deus tem. And then we start to do those works. E aí a gente começa a fazer essas obras. Okay? This is really important too. Isso é bem importante também. Connected to this is the next verse. Conectado com isso tem o próximo versículo. Look at Matthew chapter 5, Dá uma olhada em Mateus capítulo verse 5, 13 through 16. os versículos 13 e 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim, ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Okay, so he says that we are two things here on earth. Então ele fala que tem duas coisas aqui na terra. Okay, we are the salt and the light of the earth. A gente é o sal e a luz da terra. Both these things are very important. Ambas essas coisas são muito importantes. Salt has two main effects that we're going to talk about. O sal, ele tem duas utilidades principais que a gente vai conversar. First of all, it preserves. A primeira é preservar. Okay, so we get fish, Então a gente pega peixe and then it has to travel long distances. e ele tem que viajar longas And distâncias. so what do? Então o que eles They fazem? pack it with salt. Eles colocam muito sal em Okay, volta you can dele. do that with meat, you can do that with chicken, you can do it with anything. Você pode fazer isso com qualquer coisa, carne, frango. Okay, all these things, the salt holds it so that it doesn't rot. Então o sal ele segura para que as coisas não apodreçam. Okay, so he says that we are that salt here in the world. Então ele fala que a gente é esse sal aqui no mundo. We're preserving the world so it doesn't rot. Nós estamos preservando o mundo para que ele não apodreça. Right now we're kind of losing the battle, right? Nesse momento a gente meio que tá perdendo a Because batalha, the né? world is going downhill very fast. Porque o mundo tá em descida bem rápido. And it's interesting because we're having less and less Christians in the world. E é interessante porque a gente tem menos e menos cristãos no mundo. That's what, because we're the salt and we're losing the salt. Porque We are the salt, we're losing salt in the world. nós somos sal e estamos perdendo o sal do mundo. Okay, so we need to have that effect of preserving. Então a gente tem que ter esse efeito de preservar. But also it gives flavor. Mas também dá sabor. Salt gives flavor to anything. O sal dá sabor para qualquer coisa. You get a piece of meat and you cook it in nothing and eat it, it doesn't taste that good. Pega um pedaço de carne, assa e come. Você não tem um sabor tão bom. Okay, but you put some salt on it and it Mas- tastes fantastic. Mas se você põe um salzinho, fica muito bom. Okay, so he says that we are here to add flavor to the world. Então fala que a gente está aqui para trazer sabor no mundo. We show the possibilities of what things can be. A gente mostra as possibilidades de como as coisas podem ser. Without that flavor, meat is not so good. Sem esse sabor, a carne não é tão boa. Without Christians in the world is not that good.
Sem cristãos no mundo, o mundo não é tão bom. And you can see where the church has been the most advanced, the strongest. E você pode ver que quando a igreja era mais forte, You see a difference in the society. você vê uma diferença na sociedade. Okay? Europe was basically Christian. A Europa foi basicamente toda cristã. And they are the place where you have the best technology, where you have the best societies, the highest standards of living. E eles fizeram um lugar onde tinha a melhor tecnologia, os melhores padrões de vida. Okay? Also same thing with North America, right? E a mesma coisa com com o norte da América. United States had a beginning of Christianity. Os Estados Unidos foi o início do cristianismo. No, had a beginning. Teve um seu início no cristianismo. And so there were all sorts of Christians coming over there. Não, peraí, teve... foi o que eu falei. No, sorry. Yeah, all sorts of Christians coming there. Então, todo tipo de cristão tinha lá. And then even through that, we had amazing revivals that broke out throughout the country. E aí tiveram grandes avivamentos por todo o país. That's why the United States is a great place. É por isso que os Estados Unidos é um lugar tão bom. Not because Americans are somehow smarter or better. Não porque, de alguma forma, os americanos são mais inteligentes ou melhores. It was Jesus. Foi Jesus. It was Jesus working through his church in that country. Foi Jesus trabalhando com a igreja naquele país. And you see places like Cambodia that we talked about on Thursday. E aí você vê lugares como Camboja, lugares que a gente conversou na quinta. Where they have like 1% of the population is Christian. Que 1% da população é cristã. And the place is a mess. E o lugar é uma bagunça. Tons of corruption. Muita corrupção. Horrible travesties against people. Injustice against people. Muita injustiça contra as pessoas. You have child prostitution rampant. Prostituição infantil. Why is that? Por que isso? Because they don't have the church. Porque eles não têm igreja. They don't have that salt getting flavor and showing what the possibilities could be. Eles não têm esse sal dando sabor e mostrando quais as possibilidades que podiam ser. Okay, so he says we are called to be the salt of the earth. Então eles falam, a gente é chamados para ser o sal da terra. But we're also called to be the light of the world. Mas também somos chamados para ser a luz da terra. Light is very important. A luz é bem importante. Without light, we wouldn't be having this service right here. Sem luz a gente não estaria tendo esse culto aqui. I have a friend that's in Florida and she posted, it's really hard to do a puzzle without electricity. Eu tenho uma amiga lá na Flórida que falou que é bem difícil fazer um quebra-cabeça sem eletricidade. They're in the middle of that storm going on and she lost her energy. Eles estão no meio da tempestade e eles perderam energia. And so it's very hard to do things in the dark, right? Então é bem difícil fazer as coisas no escuro, né? We are to shine our light here. A gente tem que brilhar a nossa luz aqui. And what he says is we are to shine our light in such a way. Então o que ele fala é que a gente tem que brilhar a nossa luz de uma forma que that the world would see our good works. Que o mundo veja as nossas boas obras. And they would glorify God. E aí a gente possa glorificar a Deus. Okay? So part of us shining are the good works that we're supposed to do. Então parte de nós brilhando é parte das boas obras que a gente deve fazer. We were called into the kingdom of God to do good works. Nós somos criados no reino de Deus para fazer boas obras. Ephesians tells us that we are his workmanship created for good works. Em Efésios fala que nós fomos criados para as boas obras. Okay, so if he's created us for this, if we're not doing it, então se a gente foi criado para isso e não está fazendo, that means we're missing out on the very purpose of why we're here. Significa que a gente está perdendo o propósito de por que estamos aqui. Or in other words, ou em outras palavras, we're missing the mission of God. A gente está perdendo a missão de Deus. Okay, now he has given us all sorts of things to help us in that mission. Então ele nos deu todo tipo de coisa para ajudar nessa missão. He gave us spiritual gifts. Ele nos deu dons espirituais. He gave us his word to guide us. Ele nos deu sua palavra para nos guiar. And he gave us the Holy Spirit to empower us. E ele nos deu o Espírito Santo para nos dar poder. That's all we need. É isso que a gente Now, precisa. we have other things too. Então a gente tem outras coisas we have também. Resources to buy cool things. A gente tem recursos para comprar coisas legais. Okay, we have friends that can encourage us in fellowship. A gente tem amigos que podem nos encorajar em comunhão. Just these three things is all that we need. Mas só essas três coisas é tudo que a gente precisa. So there's a lack of possibility for us to serve. Então não é que tenha uma falta de possibilidade para servir. We're just not always doing it. A gente só não está sempre fazendo isso.
So this is really important for us. Então isso é bem importante para nós. God's calling us to be on mission. Deus está nos chamando para estar numa missão. He's sending us out just like he sent out Jesus. Ele está nos enviando da mesma forma que ele enviou Jesus. He's equipping us to do the work. Ele está nos equipando para fazer a obra. And so he's just waiting for us to go out. Então ele está só esperando para que a gente vá. Okay, now I want to leave you with this verse. Então eu vou deixar vocês com esse versículo. 1 John chapter 2, 1 João capítulo 2, verses 3 through 6. os versículos 3 a 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Okay, so he talks here about God's commandments. Então aqui ele fala sobre os mandamentos de Deus. Okay, he's not talking about the 10 commandments. Ele não está falando dos 10 mandamentos. This is where the cults get very confused. É aí que as seitas ficam bem confusas. We've talked about this before, A gente já falou sobre isso antes. and we don't have time to talk about it today. E a gente não tem tempo para falar disso hoje. Okay, but I'll just leave you this. It's not the 10 commandments. Mas eu só vou deixar com vocês isso aqui, ó. Não são os 10 mandamentos. But he gets into this really deeply. Mas ele vai a isso bem a fundo. He says, someone who says, oh yeah, I know him, Ele fala, alguém que diz, eu conheço but ele. doesn't follow what Jesus said, Mas não segue o que Jesus disse. they don't really know him. Não conhece de verdade. And in fact, he says, he is a liar and the truth is not in him. Na verdade, ele fala que ele é um mentiroso e a verdade não está nele. That's heavy, right? Isso é pesado, né? Then he continues on E aí ele continua. and he talks about us keeping his word. E ele fala sobre manter a sua palavra. Okay, this is directly connected to what he was talking about in Matthew 28. E isso está diretamente conectado com Mateus 28. Because he says that we're supposed to teach them to follow all the things that he commanded. Porque ele fala que a gente tem que ensiná-los para que eles possam obedecer todos os mandamentos. That's his word, right? Essa é a sua palavra, Now his certo? word is actually bigger than that, Na, but ver- his word is actually bigger than na that. verdade, sua palavra é maior do que isso. Okay, but at least we have what he wrote here, Mas ao menos a gente tem o que ele escreveu aqui. and so we can teach them that. Então a gente pode ensiná-los isso. Okay? And then he ends all of this E aí ele termina isso tudo saying, by this we know that we are in him. dizendo, desta forma sabemos que estamos nele. So, therefore, he says, if we want to be in Christ, Então ele fala, se nós queremos estar em Cristo, then we need to walk just as he walked. a gente tem que andar como ele andou. Okay? How did Jesus walk? Como Jesus andou. Doing the mission that God gave him. Fazendo a missão que Deus deu para ele. Doing all sorts of good works. Fazendo todo tipo de boa obra. Good works almost without stopping. Fazer boas obras meio que sem parar. There was times when Jesus was trying to get away just to rest, and he couldn't get away from the people who were wanting him to do more miracles. Tinha horas que Jesus queria sair de perto para descansar, mas ele não conseguia se afastar por causa das pessoas que queriam que ele fizesse mais milagres. Even when he was trying to rest, there were more good works that were coming. Até quando ele estava tentando descansar, tinham mais boas obras para ser feitas. Okay? That's probably how many good works that we have that we could do. E isso é provavelmente o tanto de boas obras que a gente tem para fazer. There are so many opportunities for us in this world. Tem tantas oportunidades para nós nesse mundo. So many opportunities. Tantas oportunidades. If we just open our heart and start to look just a little bit, Se a gente pudesse abrir o nosso coração e olhar só um pouquinho, we'll see the good works that we're able to do. a gente veria as boas obras que a gente poderia fazer. Sometimes it's something so little. Às vezes é uma coisa tão pequenininha. Sometimes it's just sharing a verse that you read with someone that's going to encourage them. Às vezes é só compartilhar um versículo que alguém compartilhar com alguém que That you read that can encourage someone else. que você leu que pode encorajar alguém. Okay? So, sometimes it's actually sharing the gospel with someone that's one of your friends. Às vezes, na verdade, é compartilhando o evangelho com alguns dos seus amigos. Okay? But there's all sorts of opportunities when you're looking for them. Mas tem todo tipo de oportunidade quando você está olhando. Now here's the thing. Então, tá aqui a questão. He's called us into his mission. Ele nos chamou para sua missão. If he had not called you into his mission, Se ele não tivesse chamado você para sua missão, you wouldn't be here anymore. você nem estaria mais He aqui. would kill you and take you up to heaven to be with him. Ele te mataria e levaria para o céu para ficar com But ele. because you're still alive, Mas como você ainda está vivo, and you check your pulse to see, dá uma olhada se você tem pulso aí. he says you're here to do good works. Ele fala, você está aqui para fazer boas obras. Or, in other words, you're here to be on mission. Ou, em outras palavras, você está aqui em uma missão. Okay? And so that means that we've got work to do.
Então isso significa que a gente tem trabalho a And fazer. this is what we're talking about in terms of a missional church. E é isso que a gente está falando sobre a igreja missionária. We want our church to be a more missional church. A gente quer que a nossa igreja seja uma igreja mais missionária. Okay? It means that we're looking for the opportunities to serve God. Significa que a gente está procurando as oportunidades para servir a Deus. We're not just sitting back and relaxing and living our lives. A gente não está sentado só relaxando, vivendo a vida. We're not just coming to church on, certain Sundays and then just doing what we want. A gente não está só vindo assim no domingo que a gente quer, fazer o que a gente está afim. We're actually following the things that Jesus said. Ou, na verdade, seguindo as coisas que Jesus disse. We're walking as Jesus walked. A gente está caminhando como Jesus caminhou. That's what it means to be a true disciple. É isso que significa ser um verdadeiro discípulo. Okay, now, last week we were at the end of chapter 25 of Matthew. Então, na semana passada, a gente estava no final de Mateus 25. And we were talking about people who are not going to enter in the kingdom of God and are going to be cast into eternal judgment. E a gente estava falando de pessoas que não estão no reino de Deus, que vão ser lançadas ao julgamento eterno. Okay, they are going to experience hellfire for the rest of eternity. Eles vão ter que experimentar o inferno, o fogo do inferno por toda a eternidade. And we have a role to try to reach those people. E a gente tem um papel para tentar alcançar essas pessoas. We talked about how we're supposed to care about that. A gente falou sobre como a gente tem que se importar com essas There are some pessoas. people who are like, well, they're going to hell. It's their decision. A gente tem gente que fala, eles vão pro inferno, é o problema deles. Nothing to do with me. É decisão deles, tem nada a ver comigo. And Jesus is saying, no, this is your job. E Jesus fala, não, esse é o teu trabalho. This is your mission to go reach those people. É tua missão ir lá alcançar essas pessoas. Because in the Great Commission, he said, go on out and preach to all the world. Porque na grande comissão ele fala, vai e pregue por todo mundo. Be my witnesses until the ends of the earth. Seja minha testemunha até os confins da terra. So if that's our job, we've got to go on out and make disciples. Então, se esse é o nosso discípulo, a gente tem que ir lá e fazer discípulos. Okay? This is what God is calling us to do. É isso que Deus está nos chamando. So tonight, I want you to look at your life. Então, hoje eu quero que você olhe para a sua vida. I want you to think, are you on mission? Eu quero que você pense, eu estou numa missão? Are you actually following God's mission? Not your own mission, God's mission. Você está realmente seguindo a missão de Deus? Não a sua missão, a missão de Deus. And what are you doing in that mission? E o que você está fazendo nessa missão? I've said this so many times. You should be able to say, well, I do this, this, and this for God. Eu já disse várias vezes, você deveria poder listar. Eu faço isso e isso para Deus. You should be able to look at your life and say, yeah, I'm doing these things for God. Você deveria poder olhar para tua vida e falar, nossa, eu faço tudo isso aqui para Deus. Now, maybe he's going to call you to do even more. Talvez ele chame você para fazer mais. Maybe he says, okay, this is great. Keep it up, but I've got something more for you. Talvez ele esteja falando, não, isso aqui tá bom. Continue assim, mas eu tenho algo além para você. Okay, so you can ask yourself, what are you doing to make disciples? Então você tem que se questionar o que eu estou fazendo para fazer discípulos. Okay, now, maybe you're thinking, well, I'm not an evangelist. I'm not going to go out and preach the gospel. Talvez você esteja pensando, eu não sou um evangelista, eu não vou sair por aí pregando para as But pessoas. actually, you can be an evangelist wherever you are in your life. Mas na verdade, você pode ser um evangelista em qualquer lugar da sua vida. Without being that crazy guy who's out in the street preaching to everybody. Não precisa ser aquele cara lá na rua pregando para todo mundo. Okay, so how does this work? Então como que isso funciona? You look at your life. Olhe para a sua vida. What do you do? O que você faz? Where do you go? Onde você vai? Do you go to school? Vai para a escola? Do you have a job? Tem um Do trabalho? you have a family? Tem uma Do you família? have neighbors? Tem vizinhos? Okay, all of this is part of your life. Tudo isso é parte da sua vida. And then all of this becomes your mission field. Tudo isso se torna o seu campo missionário. When I was working at my church in San Luis Obispo, Quando eu estava trabalhando na minha igreja em São Luís Obispo, I was working as an intern and I didn't receive money. eu trabalhava como estagiário e não recebia They dinheiro. were like, no, you need to be here 2 days a week, that's it. Eles falavam, não, você tem que estar aqui 2 vezes por semana, é isso. But we're not going to pay you. Mas a gente não vai pagar para você. So you got to go find a job. Então eu tive que achar um So I trabalho. got this job at a restaurant. Então eu consegui esse trabalho num It restaurante. was a nice restaurant. Era um restaurante legal. And eventually I became a waiter at this restaurant. E aí eu virei um garçom nesse restaurante. Okay, so I'm serving tables. Então tô servindo mesas. Has nothing to do with the kingdom of God, right? Tem nada a ver com o reino de Deus, né? Absolutely it does. Na verdade, super tem. I looked at that and I said, okay, this is my mission field. Eu olhava pra isso e falava, esse é o meu campo missionário. I can't preach to my clients. Eu não posso pregar para Customers. I can't?
I can't. Eu não posso pregar para os meus clientes. Maybe I could a little bit. Talvez eu possa só um pouquinho. But they're there to eat lunch and then leave. Mas eles estão aqui para almoçar e sair. Not to have a conversation about the gospel. Não para conversar sobre o evangelho. Now I could share a thing here or there. Eu posso falar uma coisinha aqui ou But ali. what happened is I had all of this going on with my other coworkers. Mas acontece que eu tenho um monte de coisa acontecendo com os meus colegas de trabalho. Okay, so I could look at them and I said, okay, these are the people who I'm interacting with. Então eu olhava essas pessoas e falava, tá bom, são essas pessoas que eu estou interagindo. And so I can see how can I get the message of the gospel to them. Então eu pensava, como eu posso levar a palavra do evangelho para eles? One of the best ways that I've had so much success in sharing the gospel with people Uma das melhores maneiras que tiveram mais sucesso em compartilhar o evangelho com as pessoas is by hanging out in the bar. Yeah. é indo no bar. Okay? We had a bar at a restaurant. Tinha um bar no restaurante. And so after work, everyone would hang out at the bar. Então depois do trabalho todo mundo ia pro bar. And we would divide up all the tips that came in. E a gente dividia as gorjetas que vinham. Okay? So I would go there too. Então eu ia junto, But I didn't drink. mas eu não bebia. Okay? I never drank at a bar, never in my life. Eu nunca bebi no bar, toda a minha vida. But I've been there for all sorts of things at different bars all around the world. Mas eu já fui fazer todo tipo de coisa em bares ao longo do mundo. Yeah. So I went some to watch a sports game. Então eu já fui ver jogos esportivos. I went to some to hear my friend's band play. Já fui ver a banda dos meus colegas. I sat at the bar at my work to get my tips. Já sentei lá no bar no meu trabalho para pegar Okay. minhas gorjetas. And I didn't drink. Mas não bebi. Okay? And what happens when you don't drink at a bar? E aí o que acontece quando você não bebe num bar? Everybody's wondering, why isn't that guy drinking? Todo mundo vai perguntar por que ele não tá bebendo. And then they ask you, E eles vão te perguntar, why aren't you drinking? por que você não tá bebendo? And then right there you have an opportunity to share. E aí eu tinha a oportunidade de And I compartilhar. said, you know what? I used to drink, Você fala, sabe que eu costumava but then beber. when I met Jesus, I stopped drinking. Mas aí quando eu conheci Jesus, eu parei de Okay, beber. now drinking is not a sin, Então, beber não é um pecado. but I don't like to drink. I don't like to drink. Mas eu não gosto de beber. And so I stopped. Então eu parei. And I never started again. E eu nunca mais comecei de And novo. so everyone started to question that. Então todo mundo vinha me And perguntar. then they'd be like, oh, Jesus. E eles ficavam tipo, Jesus? And I said, yeah. And then I'd start sharing the gospel with them. Eu falava, e aí começava a pregar o evangelho. It's so easy to do this at a bar. É tão fácil fazer isso num bar. And so I got to share the gospel with so many people at my work. Então eu pude compartilhar o evangelho para tanta gente no meu trabalho. I had a problem with my car at that time. Eu tinha um problema com o meu carro And naquela so I época. started taking the bus to work. Então eu comecei a vir trabalhar no meu trabalho de ônibus. And then I would ask somebody if they'd give me a ride home. E aí eu pedi uma carona para alguém para casa. And I would get a ride home every day from these people. E eu ganhava todo dia uma carona dessas And pessoas. every day I get 15 minutes to talk to them. E todo dia 15 minutos falando com eles. Not every day, but almost every day I got a chance to share something about Jesus. Não todo dia, mas quase todo dia eu tinha a chance de compartilhar alguma coisa sobre Jesus. Why? Por quê? Because I was on mission. Porque eu estava numa missão. That was my mission field. Aquele era o meu campo I missionário. wanted to go to the bar. I wanted to go to their parties, and I wanted to share Jesus. Eu quero ir pro bar, eu quero ir pra festa compartilhar sobre Jesus. And that can be the same thing in any area of your life. E isso pode ser em qualquer área da sua vida. At your school, at your work, Na sua escola, no seu at trabalho, home with your family, em casa com a sua with família, your com neighbors. seus vizinhos. You have people who are living next to you who don't know Jesus. Tem pessoas vivendo perto de você que não conhecem And you Jesus. talk to them. E você fala com elas. Invite them to church. Convide-os para a igreja. Invite them to one of our events. Convide-os para alguns dos nossos eventos. Talk to them about Jesus. Fale com eles sobre Jesus. There's opportunities for you all over the place. Tem oportunidades para vocês em todos os lugares. This is what it means to be on mission. É isso que significa estar numa missão. Okay, so if you're on a mission, what you're saying is, wherever I am, I have a chance to be a witness for Jesus. Então, se você está numa missão, você está falando em qualquer lugar que eu esteja, eu vou ter a chance de estar lá para Jesus. And when the church comes together, Quando a igreja se reúne, all with this unity of thought, com essa unidade de pensamento, that we're all saying, yeah, we're all part of the church, todo mundo pensando, sim, eu sou parte da igreja, and we all have an opportunity to do something for Jesus. todo mundo tem a oportunidade de fazer alguma coisa para Jesus. That's when we're going to start to make an impact for people. É aí que a gente vai começar a ter um impacto na vida das pessoas. That's when we're going to start to make an impact on our city. É aí que a gente vai ter um impacto na nossa cidade. We need to change the city.
A gente tem que mudar a cidade. We need to see this city be more Christian. A gente tem que ver essa cidade mais cristã. Not to say it's Christian, Não dizer que é cristã. but we actually need to see transformation going on in people's Mas a lives. gente tem que ver transformação verdadeira na vida das We need to pessoas. see crime A reduced. gente tem que ver redução de crimes, We need to see corruption reduced. corrupção We need to see reduzida, pollution reduced. poluição reduzida. Man, you know what drives me crazy is spray painting on the sides of buildings. Sabe o que me deixa maluco? É parede pichada. Okay? I hate that. Nossa, eu odeio. And there's people who are like, yeah, let's go on out and just destroy the side of this building. Tem gente que fala, não, vamos sair por aí e destruir as paredes das paredes. I'm not talking about when people do a giant mural at artwork. Eu não tô falando do grafite. I'm talking about something that's just trash. Eu tô falando daquela coisa que é um lixo. Okay? I wish that was gone from our city. I wish that was gone from our city. Eu queria que isso acontecesse na nossa I wish cidade. it was gone. Eu queria que isso fosse embora da nossa Okay? cidade. That has to happen through a transformation. Isso tem que acontecer uma transformação. Okay? So, where does the transformation start? Então, onde começa essa transformação? Right here. Aqui. We have to have the mindset that we're on mission. A gente tem que ter a mente que a gente está numa missão. Not just the pastor, Não só o pastor, not just some crazy evangelist, não só um evangelista maluco, not some missionary that comes from another country. não só um missionário que vem de outro país. Every single one of us is a disciple of Jesus. Cada um de nós que é um discípulo de Jesus, Every single one of us has been sent to do something. cada um de nós foi separado para fazer alguma coisa. Okay? Even if you're just here at the church Mesmo que você só esteja aqui na igreja and you want to try to receive everyone who comes in as a visitor e você queira receber todos os visitantes and make contact with them. e ter contato com eles. Man, that's a way of making disciples. Isso é uma maneira de fazer discípulos. Because you're bringing people into the body of Christ. Porque você está trazendo gente para o corpo de Cristo. If you want to have a prayer ministry, Se você quer ter um ministério de oração, say, I'm not the one to go out and preach, eu não sou o cara que vai lá e prega. but I can pray for them while they're out preaching. Mas eu posso pregar por eles enquanto eles estão lá, orar por eles enquanto eles estão I can pregando. pray for my family that doesn't know Jesus, Posso orar pela minha família que não conhece Jesus, my friends, my coworkers. meus amigos, meus colegas de trabalho. Man, I tell you what, pray that God would give you opportunity to talk about Him. Eu vou te falar, ore para que Deus dê oportunidade para você falar dele. I guarantee He'll open up an opportunity for you. Eu garanto que ele vai abrir uma oportunidade para He's você. done that so many times with me. Ele já fez isso tantas vezes The comigo. problem is that we're usually not looking for the opportunity. O problema é que geralmente a gente não está procurando a oportunidade. So tonight I want us to think about this. Então hoje à noite eu quero que a gente pense sobre isso. I want you to reflect upon your life. Eu quero que isso reflita nas nossas vidas. How is it that you can be more on mission with Jesus? Como eu posso ser mais um missionário para Jesus? With Jesus. Com Jesus. Okay? It's His mission. É a missão dele. This is His church. É a igreja dele. We're just here to follow what He said. A gente está aqui só para seguir o que ele fala. Okay. So tonight we're going to have another time of worship. Então hoje à noite a gente vai ter outro tempo de louvor. And as usual, we'll have the communion in the back. Pode ter a ceia ali atrás. So let's worship the Lord Então vamos adorar ao Senhor and let's think about these things. e vamos pensar sobre essas coisas. Okay? And whenever you're ready, you go back and take E communion. quando vocês estiverem prontos, vão lá atrás tomar ceia. Let's stand and worship the Lord. Então vamos levantar e adorar o Senhor.